Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar explicando o enunciado da atividade, tá? Essa atividade é a atividade 6. Então, a data de entrega, como vocês podem ver, eu adiei uma semana, tá? Eu estava estimando a entrega para dia 16, tá? Eu acabei acrescentando uma semana justamente para vocês fazerem um resumo, tá? Eu acho bem importante vocês se aterem a um resumo do assunto e a apresentação, tá? Então, a data de entrega, tanto para o resumo como para a apresentação, ficou para o dia 23 de abril, tá? Então, o trabalho, né, no máximo 4 integrantes, já houve a formação de grupos. Eu vou explicar a formação dos grupos, né? Eu atendi a resposta do formulário. Tá? Então, aqui então anunciado, né? Atividade de pesquisa e apresentação. Resumo mais apresentação, é isso que eu quero que vocês me entreguem. Né? Então, instruções para elaboração do trabalho de pesquisa. Né? Cada grupo de alunos fará uma pesquisa e uma apresentação sobre os assuntos relacionados ao curso de mecatrônica. Tá? Eu busquei 10 assuntos que vocês vão estudar, né, durante o curso e tentei distribuir entre os grupos. Foi bem aleatório, né, a minha distribuição. Eu peguei duas grandes áreas, tá? A manutenção, sei que muitos de vocês querem atuar na manutenção, desejam atuar na manutenção, né? E a parte de gestão da manutenção, né? E a parte de instrumentação, tá? Então, cada grupo deverá atender os seguintes, tá? Que é com N, seguintes propósitos. Apresentar o assunto em um tempo mínimo de 9 minutos. Então vocês vão ter que estimar, tá? Isso aqui é uma estimativa, né? De quanto tempo vai durar a apresentação, tá? Eu coloquei mais ou menos 12 slides, 13 slides, né? Se a gente considerar que um slide de introdução e o último slide vocês vão ignorar, né? E a parte do sumário também é bem rápida, não é mais que 1 minuto. E estimando que vocês fiquem 1 minuto em cada slide onde há conteúdo, né? Então, por incrível que pareça, 9 minutos é muito rápido, tá? E vocês devem ater a todo o conteúdo, né? Para poder explanar em 9 minutos. Sempre respeitando, tá? Aqui, aqueles vídeos que eu gravei lá, né? Não colocar textão, né? Preencher todo o slide só de texto, né? Não é isso que eu gostaria que vocês fizessem, né? Colocar imagens, conhecer o conteúdo, por isso que vocês vão fazer um resumo, né? Para saber um resumo, vocês precisam abstrair, né? Aquela informação, tá? No resumo, eu sempre considero vocês colocarem as referências bibliográficas, tá? Onde é que eu estou tirando aquele material? Vocês lembram lá quando a gente fez o relatório, quando a gente viu aquelas definições de corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica? A gente foi atrás de um material e deixou bem claro, olha, eu tirei daqui, tá? Fazer um resumo abordando o trabalho de pesquisa, tá? De aproximadamente uma página. Então vocês vão pegar o assunto de vocês vão estudar, né? Vocês podem distribuir entre cada elemento, cada integrante, né, do grupo, e cada um pode resumir sua parte, tá? E depois junta, né? Uma boa maneira de se fazer. Então a apresentação e o resumo, tá? Vocês vão me enviar pelo Sapiens, tá? Então, sobre o trabalho de pesquisa, tá? Deverá ser em quarteto. Então, aqui é o primeiro grupo, né? O João Vitor, Eduardo, Santos, Antônio e Thiago, tá? Isso aqui são o primeiro grupo com 4 integrantes. Eles vão vão estudar, tá? Sobre a ferramenta qualidade 5S, tá? Segundo grupo,
é o Luiz Carlos, Rodrigo, Edgar e Thiago, tá? Ficaram com a parte de EPI e EPCs, a parte de conceitos, funções, uso de equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. O Vitor, Gabriele, Luciano e o Enio, tá? Ficou com a parte de organização de ferramentas e instrumentos, formas de importância, organização do espaço de trabalho, tá? Seria interessante que depois cada grupo me procurasse para poder, professor, a gente achou isso, né? Como é que a gente está indo pelo caminho certo? Não, sim. Aí eu posso orientar vocês, tá? O grupo do Eduardo Feijó, Felipe Gomes, Matheus Girardi e o Michael, tá? Ficou com a parte de medição e medidores de pressão, tá? Aqui ficou uma parte mais de instrumentação. Essas aqui de cima de manutenção e qualidade, tá? Então, Gianluca, o Carlos, o Josué, né? E o César, tá? O César eu acrescentei no grupo de vocês pela afinidade dele com o Josué, tá? Manutenção, tá? Formas de atuação centralizada e descentralizada. É um tipo de manutenção. Pode atuar de forma centralizada ou descentralizada. Então, Michael, Bruno, Nathalie, Eduardo Martins, né? Martins aqui. Manutenção mista e terceirizada, tá? E o Isaac, o Abílio e o Gleison, tá? Ficou com a parte de medição e medidores de energia elétrica. O Bruno Moneira, o Carlos Eduardo, João Brizola e Juliano ficaram com a medição e medidores de força, tá? Essa parte aqui é a parte de instrumentação. O Jackson, o Lucas, né? Eles me enviaram em forma de duplas, tá? Esses dois colegas. Eu acrescentei o Wellington e a Vitória, tá? Sem grupo. Então eles vão fazer o trabalho de 5W2H, tá? Uma ferramenta para elaboração de planos de ação, né? 5Ws do inglês, 2H do inglês, tá? Bem interessante esse conteúdo. Tá aí o grupo 10, eu coloquei. Aqui tem mais que 4 integrantes, mas eu suspeito que alguns alunos podem ter desistido, tá? Então eu coloquei aqui nesse grupo 10 e coloquei o assunto de manutenção, análise de falha, capabilidade, confiabilidade e criticidade, né? Quando se trabalha com manutenção. Tá, eu coloquei aqui que os trabalhos entregues, né, além do prazo, não terão avaliação, então por favor cumprem até o dia, eu estendi até o dia 23 de abril, né? Então vocês têm essa aula, a aula que vem a outra aula. Então 3 aulas, né, para desenvolver esse material, tá? Dá um tempo bem razoável, sabendo que vocês estão realizando em quarteto, né? São 4 cabeças pensantes. Então verifiquem que quando o documento é exportado em PDF, a extensão fica automaticamente sendo PDF, tá? É importante vocês exportarem em PDF justamente para manter a formatação, tá? O trabalho que tenha mais de 30% semelhante com o mesmo trabalho encontrado na internet terá avaliação inferior a 50. O que é isso, tá? Se vocês procurarem na internet, tem vários templates de trabalhos que falam sobre esses assuntos, tá? Não é algo inovador, né? Esses assuntos já são conhecidos, já está no nosso domínio, né, há bastante tempo. Então, possivelmente, vocês vão colocar no Google, vai ter lá no SlideShare, algum site, né, com os slides, tá? A ideia é que vocês aprendam, tá? Não tem problema vocês utilizarem. Vocês não podem copiar exatamente igual, tá? Isso qualquer um faz. Vocês estão aqui para aprender e para ser um bom técnico, tá? Assim que se formarem. Então eu quero que vocês sejam diferentes, tá? Não quero. Qualquer um pode pegar um trabalho e copiar,
Não é isso que eu quero motivar, não é isso que eu quero ensinar vocês, né? Então vocês podem sim, né, olhar lá um trabalho ou outro, olha que interessante essa abordagem e tal, né? Vão captando ideias e montem o material de vocês, tá? Muito importante, tá? Que artigos de blog geralmente não são confiáveis. O que é isso? Qualquer um pode escrever um blog, tá? Que eu falo, pessoal que eu dou aula para técnica em eletrônica, né? Alguns conhecimentos mais complexos, né? O pessoal vai recorrer a blog e não é dessa maneira, né? Então, blog eu falo, né, com todo o respeito, mas qualquer um pode escrever um blog. Então, o que eu quero dizer é que ele está suscetível a ter erros, tá? Assim como o Wikipedia, né? Qualquer um pode escrever o Wikipedia. Então, tem que cuidar, tá? Não estou dizendo que vocês nunca devem olhar blog. Então, muito cuidado. Vocês podem olhar, mas vocês têm que ter uma base, tá? Não confiem nele inteiramente, tá? Referenciar, utilizar informações de site com informações precisas pode comprometer a avaliação positiva do trabalho, tá? Então, a entrega, né? Enviar a apresentação em PDF para os Sapiens da nossa unidade curricular, tá? Como a gente está tendo aula EAD, tá naquela carta lá, Covid-19, né? Eu vou colocar essa hora, né? 23h55, do dia 23 de abril, tá? Aqui também, ó, é a apresentação e eu vou abrir também uma outra sala de entrega, tá? Que é a sala referente ao resumo, tá? Vai ter apresentação e resumo. Essa atividade é em grupo, então eu vou colocar o formato de grupo, tá? Então vai ser um pouco diferente como eu estava trabalhando. Como eu não tinha a dimensão das duplas em relação ao relatório lá da análise de ON, né? Sei que teve alunos que fizeram de forma individual, eu não consegui controlar isso. Agora eu consigo controlar, tá? Então vou formar os grupos ali, vou colocar no AVA tudo certinho, aí todo mundo consegue ver sua nota, né? E aqui vai um parênteses, tá? Quem não tá com a nota no AVA, fique tranquilo, tá? O controle que vale, né, em nível de aprovação, não é o meu controle, tá? O meu controle da situação de aprendizagem, já lancei as notas, tá? Então tá tudo certo. O AVA serve para um controle de vocês. Eu sei que é muito bom que vocês sempre olhem o AVA lá, tá tudo certinho e tudo mais. Essa aí eu acabei não modelando as duplas ou quem fez individual. Eu acabei não atendendo esse requisito. Mas não faz mal, em termos de avaliação, estou controlando, né? Então, fiquem bem tranquilos, tá? Então, os pontos de avaliação, né? O referencial teórico, a profundidade que vocês vão atingir, né? O que vocês vão abordar, né? Pensem que vocês estão apresentando para os colegas de vocês, tá? Então isso já é o público-alvo, né? O interessante é que vocês abordem alguns conceitos, né, interessantes que pode ser visto na indústria, né? Tanto a parte de manutenção quanto a parte de instrumentação ou a parte de ferramentas da qualidade, né? As referências que vocês utilizaram, né? Nota-se que isso aqui é diferente daqui, tá? Referencial teórico é a profundidade que vocês estão abordando durante a apresentação. E o segundo é onde é que vocês tiraram essa referência, tá? Vocês podem contar também, né, casos. Eu sei que os assuntos ali podem ser bem rápidos em questão de teoria, né? Sei lá, a corrente elétrica é isso, né? Então vocês podem dar, o que seria bem interessante, a aplicação dela. Né? Se eu tirei lá corrente elétrica, eu boto lá, corrente elétrica é o fluxo de elétrons, ponto. Né? E agora, o que eu vou falar?
que vocês podem falar? Aplicação, dar exemplo. Tem um conceito e aí tu pode dar exemplo. Esses exemplos são bem tranquilos de acharem. Vocês podem recorrer, né, até trocar informação entre vocês, por mais que não pertençam ao mesmo grupo. Se algum colega tem alguma experiência prática, né, vocês podem estar compartilhando entre os grupos. Isso sempre é bem válido. Então é interessante. O ideal é que todo mundo aprenda, né? Então, o tempo estimado, tá, de apresentação, em torno de 12, 13 slides, tá? E justamente que a primeira é a capa e o último lá é para dúvidas, né? Então tu tira 2, né? E o sumário vocês vão lá, vocês vão falar, né? Vocês vão enumerar o que vocês vão falar, não dá 1 minuto, né? Então isso aí dá em torno de 9, 10 minutos, né? O ideal é que vocês atingem 10 minutos, tá? 10 minutos é 2 minutos e meio, né, para cada integrante, se eu estou falando de um quarteto. Então é muito rápido, então cada um pode falar um pouquinho, né, a sua parte, não tem problema, né. Questão lá que eu citei, a aplicação, né, se vocês derem 2, 3 aplicações, já consomem 6 minutos, né, de apresentação. Então fica bem factível, tá? Por isso que eu coloquei um tempo menor. Vocês estão começando agora, eu sei disso. Eu vou estar orientando vocês da minha melhor forma, tá? Da melhor forma possível que eu achar, né? Vocês podem me dar um feedback, é muito importante também o feedback de vocês em relação às aulas, né, desse formato, se vocês querem fazer uma videoconferência. Então eu tenho que sentir de vocês. Vocês podem, professor, faz uma videoconferência, professor, estamos longe ainda de ti. Então vocês podem falar comigo. Porque eu optei por esse formato, tá? É justamente que eu estava olhando lá o grupo do WhatsApp. Pode interromper a internet, tá? Da casa de vocês, vocês percam a aula, né? E também alguns assuntos, como numa videoconferência, né? Eu posso estar tratando e eles não ficaram muito claros. Com esse vídeo aqui, ó, vocês podem parar, pausar, voltar, reassistir de novo. Passou uma semana, né? Pô, semana que vem, o que é a atividade mesmo? Vocês podem parar e executar esse vídeo, né? Então ele sempre vai estar aí, tá? Com vocês. Então, claro, né? O resumo, né? Isso aqui não é em nível hierárquico, né? Não é o primeiro aqui, é o referencial teórico. Não, todos têm o mesmo peso, mesma medida, tá? O resumo, né, é importante. O resumo, que eu quero dizer é o seguinte, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, recebeu lá o assunto, né? Sei lá, eu tirei corrente elétrica, né? Então, cara, a primeira coisa que eu vou pesquisar o que é corrente elétrica, correto? Correto, né? E já vou preparando o meu resumo, tá? O que eu posso fazer? Eu posso falar com meus integrantes, né, meus colegas que vão participar desse assunto, falar, pessoal, o que vocês acham da corrente elétrica que cada um pode pegar, né? E aí tem que surgir um líder, tá, do grupo, tá? Um líder que vá e que puxe o pessoal, tá? Eu faço uma pós em docência, né, na parte de educação profissional, né? Essa educação voltada para o ensino profissionalizante. E é muito interessante, porque todas as atividades de grupo sempre tem que ter um líder assim que vai postando, vai puxando, pessoal, vamos fazer, vamos dividir as tarefas assim, o que vocês acham, né? Nunca impõem, tá? Um bom líder não impõe, pergunta, mas toma a frente, tá? Então ou vocês criam um grupo e já começam a discutir, né? Mas sempre é bom ter alguém que delegue as atividades, tá? Ou cada um pode dizer, me sinto mais à vontade de falar dessa parte, porque eu tenho experiência nessa área, e assim por diante, tá? Fique bem à vontade. Participação de todos na elaboração da apresentação e do resumo, tá? É muito importante, né? Não deixe um colega fazer o trabalho todo. Peguem e dividam as atividades, tá? Sei que tá todo mundo em suas casas, né? Mas a gente consegue fazer tanto por PowerPoint,
né, pegar e dividir as tarefas, e cada um faz uma lâmina em casa, né? Cada um faz 2 lâminas, né? Se vocês pensarem, se cada um fizer 2 lâminas, a gente tem 8 slides, né? Aí falta o quê? Falta mais 4 lâminas. Então cada um faz 3 lâminas, né? Cada um fizer 3 lâminas, já atinge o objetivo, tá? Então 3 lâminas durante 3 semanas, mais o resumo, é bem factível, tá? Então era essa atividade que eu queria explicar para vocês, né? E bom trabalho a todos, né? Uma das formas para vocês fazerem é do Google Presentation, ou o Google Apresentação, tá? Vocês conseguem compartilhar esse slide com os colegas de vocês, tá? Só que o pré-requisito é o acesso à internet, tá? E também uma conta do Google, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, para vocês. Aí, ó, coloquei aqui. Aqui tá minha conta do Gmail, né? Se eu vim aqui, né? Quadradinha é o aplicativo do Google. E vim aqui, ó, apresentações. Tá. Eu havia comentado para você aqui, ó, em branco, né? Aqui as apresentações que eu já fiz, tá? Eu já havia comentado com vocês com o Google Docs, tá? Ele é bem semelhante, muito semelhante. Então eu venho aqui em branco, por exemplo, ó. Vou iniciar uma nova apresentação. Aqui está o título. Ó, aqui está o título do projeto, né? Posso colocar lá corrente elétrica. Eu gosto de corrente elétrica, mas é elétrica, né? E aqui, ó, tem os temas, tá? Não preciso... Posso criar o layout, né? Quem gostar pode criar o layout, sem problema nenhum. Mas tem uns temas já pré-definidos, né? Então aqui eu posso colocar lá. Posso fechar aqui os temas. Corrente elétrica, né? Vou botar assim, ó, integrantes Ana Santana, tá? E eu posso, ó, aqui dá pra ver, ó, se eu clicar com o botão direito, tá? Vai abrir essa caixa de diálogo, né? Posso clicar aqui em novo slide e ele já vem pro layout. Então eu posso colocar lá o sumário, né? E aí vocês vão elencar o que vocês vão falar, tá? Por exemplo, introdução. E aí se eu quiser usar marcadores, tá? Eu venho aqui, ó, lista com marcadores. E coloco lá. Tá? É bem legal essa ferramenta. Tá? O legal dela é assim, ó. O legal dela é que eu posso vir aqui, ó, e compartilhar, tá? Posso compartilhar essa informação. Perdão, essa informação não, esse slide aqui. Então se eu botar assim, ó, botar Anderson.Ana, Anderson.Santana 01, tá? Vou mandar pra mim, só que eu tenho um outro e-mail, tá? Outro e-mail lá. Então é esse aqui, vou mandar pra mim, tá? Num outro e-mail. O que vocês vão fazer, tá? Em vez de mandar pra você mesmo, né? Vocês vão mandar pro colega de vocês. É um quarteto. Então vocês criam, né? E envia, tá?
se vocês entrarem aí, deixa eu só trocar a tela para vocês terem uma ideia aqui. Aqui e eu fecho. Aí, aqui tá o meu e-mail, ó. Eu recebi. Vocês vão lá, Anderson Santana e tal. Aí vocês clicam aqui, ó, corrente elétrica, né? E aí vocês vão clicar aqui, ó, Open in Slide, tá? Então, e eu já vou lá pro grupo, ó. Espera um pouco carregar, né? Então eu posso vir aqui, ó, tá a introdução. Posso vir aqui, ó, e colocar, sei lá, objetivos. Vai, eu fiz aqui. Será que lá onde eu estava trabalhando apareceu objetivos? É o que vamos descobrir. Aqui. Aí. Ó. Por incrível que pareça, tá? Tô aqui duas telas. Ó. Eu edito aqui, ó. Vocês já estão vendo aqui, ó. Eu estou editando na tela aqui da minha direita, né? Quem está assistindo o vídeo, né? Objetivos. Vou botar a conclusão, tá? De início. E vocês estão vendo na tela da esquerda que tudo que eu escrever aqui na direita aparece na esquerda, tá? Conclusão. Ó. Escreva qualquer coisa. Vai aparecer lá. Isso que é a vantagem. Por que isso, tá? Porque ele trabalha de forma simultânea. Tudo que eu escrever naquele arquivo ali, ele aparece para todos, tá? Qual que é o objetivo? Esse material ele é armazenado num servidor, tá? Lá da Google. Então, vocês, eu mesmo aqui, né, nesse exemplo, né, estamos acessando, né, o mesmo documento. Então, eu escrevo de um lado, aparece lá do outro. Tá? Isso é muito legal. Porque aí vocês podem dividir, tá? Ó, nota que aparece até um marcador aqui, ó, verde, ó. Vou passar aqui o mouse, ó. Aqui tá verde, ó. Que é esse cursor. Aí do outro lado, será que funciona? Vamos ver. Ó. Coloco aqui referências bibliográficas. Ó. Aparece lá. Do outro lado. Então tanto faz. Qualquer um mexer vai atualizar aqui no caso é 2, né? Mas pode ser 4, 5, 10, 20, tá? É assim que eu faço os trabalhos de forma à distância, né? Com meus colegas. Por mais que eu esteja longe, né? A gente consegue trabalhar de forma conjunta, tá? Então, o Google Slide é bem tranquilo de se trabalhar. Você já teve uma noção do que é o Word, né? Eu fiz uma apresentação do que é o PowerPoint. As ferramentas aqui são bem semelhantes, tá? Parte aqui de inserir imagem. Vocês podem copiar lá naquele site Pixabay e colar, não tem problema. Vamos fazer aqui um caso. Tá aqui Pixabay. Sei lá, vou botar corrente elétrica. Ó, gostei dessa imagem aqui de lâmpada, tá? Vim aqui, Ctrl C, copiei ela, copiar a imagem. Vou colar aqui no próximo slide, ó. Novo slide, tá? Tá assim a aplicação, né? Só para situar aqui objetivos, eu posso criar aqui um slide que se chama aplicação. Antes de conclusão. E vou colar ela. Olha lá.
E será que apareceu do outro lado? Ó, aqui eu estou trabalhando no 2, né? Mas se eu clicar aqui, ó, aparece. Que legal, né? Bem interessante essa ferramenta, tá? Para fazer trabalhos, é uma ferramenta excelente para fazer trabalhos em conjunto, né? Normalmente com colegas, né? E de forma simultânea. E assim eu consigo dividir as tarefas, tá? Posso dizer aqui a aplicação, né? Vou colocar aqui o responsável, né? Tá, Anderson. Fica com isso, tá? Então o que eu oriento vocês, né? Vocês pegaram o conteúdo, vocês vão estudar sobre. E aí já começa a dividir as tarefas e já coloca em forma de slide, tá? A ordem que vocês podem seguir, né? Sempre coloco lá a introdução, o objetivo daquela ferramenta, o objetivo lá dos medidores, o que eles servem, né? Quais são as aplicações, como funciona, estou trabalhando no conceito e onde é que é aplicado, tá? A conclusão, que vocês tiveram do trabalho, e as referências bibliográficas, tá? Ó, e sempre é bom vocês fazerem o seguinte, ó, tudo que tiver vermelho, né, que está escrito errado, ou é erro de concordância, ou gramática. Então vem aqui e arrumo, bibliográficas, tá? Então acho que com esse aqui, esse caminho fica show, cara, vocês desenvolverem a atividade, tá, pessoal? Um grande abraço, vou estar disponível ali para tirar as dúvidas, tá? Então até mais. Tchau!